Olá, boa noite a todos. Meu nome é Daniel, muitos não me conhecem, trabalho com o Dr. Francisco Chamier e tenho a honra de substituir o colega Raul Rossi, que precisou se ausentar por conta de uma urgência de um paciente em sala, e eu tenho a incumbência aqui de moderar essa sessão. Bem, hoje falaremos sobre aspectos particulares da oclusão do apêndice atrial esquerdo, e vamos começar com o Dr. Zé Ayrton Arruda. O Dr. Zé Ayrton é um colega do Espírito Santo, doutor em cardiologia pela Unifesp, fellow da SCAI e EPCI, e trabalha nos hospitais lá em Vitória. Bem, o Dr. Zé Ayrton vai iniciar falando sobre a relação entre a anatomia do apêndice atrial esquerdo e o risco de AVC. Dr. Zé Ayrton. Boa noite, eu agradeço aí a apresentação. A gente tinha combinado que era para dizer só que é amigo dos organizadores, assim, já estava muito bom ser um amigo, mas vamos lá. Bem, claro, eu agradeço a participação de todos, é um prazer, num momento tão difícil desse que o Brasil atravessa, mas eu tenho certeza com a dedicação de cada um, com o trabalho que cada um faz no dia a dia, vai contribuir bastante para que a gente saia desse momento difícil. Bem, e nós vamos falar sobre o risco ou a relação anatômica e funcional do apêndice atrial esquerdo e do risco de acidente vascular cerebral. De maneira geral, e são tópicos que vocês já conhecem, mas não custa relembrar que a FA é uma arritmia extremamente prevalente, que ocorre entre 0,4% e 1% da população geral, mas tem uma prevalência acima de 8% naqueles indivíduos acima de 80 anos. Né? Também não é demais relembrar que a maioria dos trombos do átrio esquerdo, maior que 90%, ocorrem exatamente no apêndice atrial esquerdo. O que é teoricamente mais novo, o que vem intrigando todo mundo, é que existem biomarcadores de disfunção atrial que caracterizam o que a gente chama de cardiopatia atrial e que tem sido associada ao risco de AVC embólico, mesmo na ausência de FA, ou seja, o átrio pode estar disfuncionante, mesmo que a gente não detecte FA naquele instante, e pode ocorrer fibrilação atrial. E um outro ponto importante é que existe uma subutilização muito grande de parâmetros tanto anatômicos quanto funcionais, que são específicos do apêndice atrial esquerdo, para prever o risco de AVC isquêmico. E de onde vem essa ideia? Né? Na prática, a gente usa um marcador, que é o Chades-Vasque-2, para predizer eventos isquêmicos em pacientes com FA. E isso, os pesquisadores e a turma da eletrofisiologia, principalmente, e os neuros, são intrigados com esse índice por um motivo muito simples. Ele traz insuficiência cardíaca, hipertensão, idade, diabetes, stroke, doença vascular, o sexo, mas ele não traz, por exemplo, a fibrilação atrial nesse score. Não apenas isso, como também ele não traz nenhum marcador anatômico que pudesse enriquecer esse score. Numa meta-análise, veja que foram muitos pacientes, 453 mil pacientes com FA e 138 mil sem FA, que foram acompanhados em longo tempo para ver se esse score era preditivo de AVC. E o que os autores encontraram nessa meta-análise é que o poder desse score para predizer AVC isquêmico é apenas modesto, em torno de 0,60. E seria semelhante na presença ou ausência de FA não valvar. Daí deriva a ideia de se buscar novos modelos ou novos marcadores para caracterizar ou para predizer o AVC nesses pacientes. E aqui, algo que eu acho bem interessante, que linka tudo aquilo que nós falamos no início, é que a cardiopatia atrial ou a fibrilação atrial e vice-versa, interligada, leva à disfunção do apêndice atrial esquerdo, com formação de trombos e AVC embólico. Essa cardiopatia atrial, ela é caracterizada pelo aumento do NT-proBNP, por uma dispersão do P no ECG, aumento do tamanho do átrio esquerdo e por
paroxismos e taquicardia supraventricular. Mesmo antes da FA, se você encontrar isso, pode caracterizar como uma cardiopatia atrial. Falando do tema propriamente dito, aqui nós temos o apêndice atrial esquerdo, que é uma projeção em forma de dedo do átrio esquerdo, que faz parte da borda esquerda do coração, superior ao ventrículo esquerdo e que fica, em geral, abaixo do tronco da pulmonar. O apêndice atrial esquerdo, então, se localiza dessa forma. Fazendo um corte para ver o átrio esquerdo como um todo e o apêndice, dá para ver que ele é formado por musculatura pectínea, que faz ele contrair, bombear sangue, tem essa função. Ele é separado do átrio esquerdo propriamente dito por essa região aqui, o ósteo, e que fica anatomicamente localizada entre a saída da circunflexa, isso é muito fácil, de ramos marginais, que é fácil de ver no eco, e essa crista lateral esquerda, ou crista cumadínica, do inglês é left lateral ridge. Isso aqui era crista cumadínica, porque às vezes era confundida com trombo no apêndice. E embaixo você tem o assoalho do átrio esquerdo e o vestíbulo da válvula mitral, como as principais relações do apêndice atrial esquerdo. Isso é importante para a gente lembrar da anatomia na hora do implante também, né? Com relação à posição do ósteo, ele pode ser caracterizado em tipo 1, 2 e 3. O tipo 1 é o mais comumente encontrado, é onde esse ósteo fica mais cranial, mais superior e anterior em relação à veia pulmonar superior esquerda, e fica separado por uma crista lateral mais larga. O tipo 2, aqui no meio, ele é mais, fica na parte mais posterior, mais próximo da veia pulmonar superior, a crista é mais fina e mais proeminente. E o tipo 3 é esse que é localizado mais inferior, mais próximo do assoalho do átrio esquerdo da válvula mitral. Isso tem importância para o implante. O tipo 1 e 2 tem um implante mais fácil, o tipo 3 um implante mais dificultado. Isso foi medido nesse trabalho, quando se via volume de contraste e tempo de fluoroscopia. O tipo 3 era bem mais trabalhoso, com maior tempo de fluoroscopia e também uma quantidade de contraste maior. Chamava a atenção que, em alguns casos desse tipo 3, era necessário fazer uma punção transhepática para que se pudesse acessar com um ângulo de ataque melhor esse ósteo. O primeiro dado de se avaliar a função do apêndice atrial esquerdo tromboembolismo é avaliar a velocidade do Doppler, né? Aqui é uma velocidade normal e ampla nesse apêndice, aqui é uma velocidade baixa. E as velocidades mais baixas se associam com maior presença de trombo. Um terço dos pacientes com velocidade de fluxo menor que 11 centímetros por segundo tinha trombo em algumas séries, né? De forma geral, quando as velocidades são menores que 20 centímetros por segundo, isso é um marcador independente para a formação de trombo. E fica o recado que velocidades de fluxos baixas no apêndice atrial esquerda se associam com AVC isquêmico. Então, seria o primeiro marcador que você buscaria para pensar numa terapêutica diferenciada. Com relação à morfologia, isso é muito visto em tomografias, e baseado principalmente em modelos tomográficos. Você tem a asa de frango, o chicken wing, asa de frango é feio, né? Que seria aquele multilobulado com uma curva óbvia. O windsock, esse é o primeiro asa de frango. O windsock, o biruta, tem um único lobo sem curva. O couve-flor, o cauliflower, multilobulado, sem uma curva óbvia ou com lobo dominante. E o cactus, que seria esse último, que é multilobulado, sem uma curva óbvia, mas tem um lobo principal nele. Em outras visões anatômicas, em 3D, vai ver o mesmo aspecto, mas o que é que isso é relevante? A prevalência do AVC isquêmico entre diferentes morfologias ele é menor no chicken wing. O cauliflower, ou couve-flor, ele é um preditor independente de AVC. Então, o mais benigno seria o chicken wing e o couve-flor seria o que teria um risco maior. Mas, de maneira geral, existe uma associação entre não chicken wing e infartos cerebrais silenciosos na ressonância, até nisso. Não teve sintoma, mas tem mais infarto cerebral silencioso naqueles que não teve morfologia chicken wing. Eu acrescentei aqui, que embora não entre, mas para colocar como outra observação, que quando se tem muita trabeculação no átrio esquerdo, isso também se associa a AVCs isquêmicos. Esse foi o trabalho que mostrou que o chicken wing
tem uma quantidade de eventos menor, o preditor de eventos menor, e cerca de 3 vezes quando comparado àquelas outras morfologias que teoricamente seriam mais malignas. Aqui um outro dado interessante é a área do orifício do apêndice atrás esquerdo. Os ósteos maiores, e aqui o ponto de corte foi 4,5, mais ou menos 1, ele também tem uma relação maior com tromboembolismo. Aqui um caso nosso, que a Ariane, que espero que esteja aqui, vê que fez a tomografia, nós tínhamos uma área de 6,2 praticamente, uma área grande, uma paciente, claro, teve AVC. Quase finalizando aqui, um outro aspecto é a cobertura. Quando implanta a prótese, principalmente, aqui não cabe para o Botman, cabe para o amulet, principalmente, que seria a cobertura da crista lateral. Eu devo cobrir essa crista lateral quando põe a prótese ou não? Nessa série, que é pequena, é bem intrigante o resultado dele. A cobertura da crista lateral ocorreu em 74%, claro, isso não é randômico, eles fizeram uma série de pacientes e depois viram quem cobriu e quem não cobriu. E correlacionaram isso com evento trombótico, né? Aqueles que cobriram a crista terminal tiveram trombo em apenas 1% dos casos. Aqueles que a crista não foi coberta, teve trombo em 27% dos casos. E aqui ele ilustra de maneira bem elegante a crista, o lobo, essa cintura e o disco. Aqui, nesse caso, não está cobrindo a crista e o trombo se forma nessa junção do disco com a crista. E vocês podem ver aqui no eco, em várias fotografias, até o K não cobre a crista, você tem trombos, e só um caso dos casos do que cobriu a crista, ou seja, cobrir a crista parece que é benéfico, que teve trombo nessa série. É uma série muito pequena, mas no mínimo intrigante. E os comentários finais, eu diria que esses aspectos anatômicos e funcionais podem fornecer importantes pistas para a chance de AVC embólico em pacientes com FA ou disfunção atrial. Lembrar da velocidade de fluxo baixa dentro do átrio esquerdo, lembrar que os apêndices com morfologia Chicken índice se associam a menos AVC isquêmico do que as demais morfologias, que os ósteos maiores e riqueza de trabeculações também se associam a maior riqueza de eventos. Depois que você faz o implante, ou no planejamento do implante, aqueles ósteos tipo 3 são aqueles mais baixos, mais próximos da mitral, se associam a maior dificuldade técnica no implante. E um dado intrigante, que é a cobertura dessa crista lateral esquerda, ou LLR, que alguns chamam de ligamento de Marshall, mas o ligamento de Marshall é a visão externa, a visão epicárdica, a visão interna é crista lateral, ou left lateral ridge. Ela parece se associar a uma menor formação de trombos no dispositivo. Esse é meu último slide de um caso, e aproveito esse slide para agradecer a Abbott aqui pela iniciativa dessa webinar. Um apêndice atrial bilobulado, que teríamos dificuldades de implantar algumas próteses, mas tinha profundidade suficiente para implantar um amulet 28, e o resultado ficou muito bom, e nesse caso nós cobrimos a crista lateral. Com isso eu encerro, obrigado, senhores, desculpa ter passado aí 1 minuto e pouquinho. Maravilha, doutor Zé Ayrton, brilhante apresentação. Antes de mais nada, eu queria lembrar a todos que as perguntas podem ser feitas usando o Q&A ou serem feitas no chat e vão ser respondidas aqui ao vivo durante as apresentações. Eu tenho uma pergunta, doutor Zé Ayrton. Cada vez mais a gente tem a utilização da angiotomografia, obviamente do eco transesofágico, para os limites anatômicos do apêndice, e eu queria saber se a anatomia em relação a tipo 1, 2 ou 3, vistos no transesofágico e ou na angiotomo, mudam o local da punção transeptal, e se isso é uma coisa que preocupa em relação ao implante da prótese. Então, o primeiro comentário é que na tomografia, o eco também, mas eu acho muito precisa essa reconstrução tridimensional da tomografia, inclusive com a possibilidade de impressão em 3D do apêndice, da relação com a mitral, dessa posição mais baixa ou mais alta.
Eu peço até que o Enio e o Chico ajudem, mas de forma geral e pelo que a gente vê, esses apêndices mais baixos, eles têm uma dificuldade maior de você ser muito preciso nessa punção posterior inferior. Outra dificuldade é ser esse septo lipomatoso mais espesso. Um dos autores recomenda, isso eu nunca fiz, não sei se o Chico ou o Enio fez algo semelhante, foi fazer uma abordagem via transhepática para que você tivesse um ângulo de acesso melhor da fossa oval e caísse mais direto quando esse apêndice é o ósteo tipo 3. Mas eu confesso que isso prediz dificuldades, talvez a bainha mais angulada, mas eu gostaria de ouvir o Chico e o Enio nesse aspecto também. Olha, a punção transeptal, a gente sabe que ela é parte integrante do procedimento e é quem determina a dificuldade maior ou menor na hora do implante, né? Esses ossos do tipo 3, que são mais baixos, você precisa ter uma punção bem baixa e bem posterior para poder acessar esse ósseo. Eu nunca fiz, nem nunca ouvi falar em punção transhepática, e eu acho até interessante isso, porque quando você punciona a veia hepática, ela vai entrar na cava inferior. Então, eu não sei qual é a mudança que a gente vai ter, assim, especialmente, né, pelo fato de ter entrado pela transhepática, mas eu nunca fiz isso, nem nunca vi também, não. Enio? Também nunca vi. Infelizmente, a gente teve a oportunidade de se deparar com esse apêndice do tipo 3, nesse caso clínico que eu vou mostrar hoje, foi uma tourada, né? Então, posso dizer que isso dificulta e faz diferença no procedimento, né? A gente caiu do cavalo lá, se tivesse feito a tomografia antes, no caso, a gente ia ter sofrido muito menos, mas certamente a tomografia teria ajudado nesse caso que a gente, né, não tinha e realmente sofreu. O Estevão está perguntando aqui na perguntas e respostas de protocolo. Estevão, que bom que você está aí. Bem-vindo, boa noite. Tempo que a gente não conversa. De protocolo de hidratação pré-tomografia, né? Então, quer dizer, se vai fazer a tomografia, o que você faz antes pelo estado de hidratação do paciente para dar as medidas corretas? Eu posso te dizer do que a gente ouviu a Jackie Só falar, que é vamos dizer assim, o papa do assunto, né? E ela costuma, sim, fazer repressão do paciente, fazer, se o paciente tem função cardíaca normal, fazer meio litro de soro rápido antes da tomografia para garantir que esse paciente esteja com estado de repressão do átrio adequado e que possa ter as medidas mais corretas com a tomografia, né? Mas aí você tem que ter, quando você pede a tomografia, você tem que ter o contato com o teu tomografista bem próximo, né? Porque nem todo mundo está acostumado a esse negócio. Então, sugeri isso, mas sim, ela demonstrou que isso faz diferença, você hidratar o paciente e o protocolo é 500 ml antes de fazer o exame. Perfeito. Uma outra dica, só para finalizar, é fazer esse exame no primeiro horário da manhã, para que o paciente não passe muito tempo desidratado, né? Isso é outra ideia. Maravilha. O Arilson aqui comenta que fez um caso de acesso transhepático para tratar uma CIA, porque o paciente não tinha cava inferior. Bom, vamos aqui para a próxima apresentação. Quem fala agora é o colega, amigo de Salvador, o Adriano Dourado. Adriano é responsável pelo serviço de cardiologia congênita estrutural do Grupo Hemocárdio de Salvador, a cardiologia intervencionista dos Hospitais Aliança, cardiopulmonar São Rafael, da Rede do São Luís, em Salvador, na Bahia. Adriano vai falar sobre as indicações clássicas e novas indicações para a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo. Adriano, contigo. Olá. Deixa eu voltar aqui, vocês estão me ouvindo, né? Boa noite a todos. É um prazer rever os amigos do Brasil Summit Estrutural e estar aqui discutindo e aprendendo com pessoas que têm grande experiência num tema que é muito interessante, num procedimento que já está aí há algum tempo de caminhada, buscando seu espaço. Nós já temos algo mais definido sobre a oclusão do apêndice atrial, mas existem algumas respostas ainda
que precisam ser respondidas. O desafio me dado foi falar aqui sobre as indicações clássicas e novas indicações da oclusão do apêndice atrial esquerdo. Eu não tenho, só apagar aqui, eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Eu vou fazer uma pequena introdução, já vou pegar o gancho que a Ailton falou, né? Nós sabemos, devemos ter clínicos, eu sei que tem clínicos na plateia, nós sabemos que a fibrilação atrial, como a Ailton falou, vem aumentando a prevalência nos últimos anos e que é um fator de risco independente para eventos cardioembólicos e o mais temido deles, o acidente vascular encefálico, que pode levar a óbito ou afastar a pessoa de seu trabalho, da sua família, com diversas complicações. Também já é claro para todos que as medicações antitrobóticas e principalmente os anticoagulantes têm indicação classe 1 para a prevenção desses eventos. Então, hoje se sabe que a fibrilação atrial, seja ela persistente, intermitente, permanente, ela tem indicação formal, quando em pacientes de um risco elevado, né, ela tem indicação formal para o uso de anticoagulantes, e isso dá uma boa prevenção. Por outro lado, nós sabemos, e aqueles cardiologistas que já acompanharam pacientes em uso de anticoagulação, que o anticoagulante não é um Tilenol, é um medicamento que tem, sim, seus riscos, né? Então, o uso da varfarina, você manter o RNI num índice adequado é muito difícil, ele é muito sujeito a variações, inclusive com alimentação, né? E muitos pacientes não conseguem manter por muito tempo esse medicamento ou existe o risco de eventos hemorrágicos graves. Sabemos também, e Ailton citou bem isso, que mais de 90% dos trombos que embolizam, eles se formam no apêndice atrial. Então, o racional é que em pacientes que tenham contraindicação relativa ou absoluta para o uso de anticoagulantes, a oclusão do apêndice atrial seria, né, uma forma, você ocluir aquela câmara, excluir aquela câmara, esse trombo não se formaria e você poderia ter um efeito semelhante ao anticoagulante. Esse é o racional. O que a gente precisa é comprovar com estudos científicos que isso é verdadeiro. Eu vou me apegar aqui aos consensos, né? Primeiro, esse guideline americano, revisto agora em 2019, o guideline de fibrilação atrial, né? Que traz a oclusão do apêndice atrial como indicação 2B, né? Com nível de evidência não tão grande assim, porque tinham apenas 2 estudos randomizados. E aqui eles dizem que esse procedimento pode ser indicado apenas, ou pensado, discutido, naqueles pacientes que tenham um risco elevado para o AVC, pacientes com fibrilação atrial não valvular, é bom lembrar isso, com risco aumentado, Chades-Vasque 2 acima de 3, né? E que tenham alguma contraindicação para o uso prolongado de anticoagulante. Eles não colocam aqui nos guidelines contraindicação absoluta para o anticoagulante, nesse guideline americano, da American Heart American College. Isso se deu porque a avaliação foi baseada praticamente em 2 trabalhos randomizados com a prótese ótima, que são lá da década de 2005 a 2010, 2005 a 2012, e alguns estudos, alguns registros, né? O número de pacientes total aqui, são dados de uma meta-análise, 2.400 pacientes, que nem se compara com os grandes trials de anticoagulação, com milhares de pacientes. Nós percebemos, então, aqui já na meta-análise, ou evolução até de 5 anos, que a oclusão do apêndice atrial ele não é inferior, né? Ele tem resultados semelhantes nos objetivos primários, apesar de um desses trabalhos randomizados não ter alcançado essa não inferioridade, mas quando você junta na meta-análise, você acompanha por um tempo prolongado, mas principalmente
essa não inferioridade se dá por uma redução, né, dos eventos, uma redução dos eventos hemorrágicos, né? E a gente pode ver aqui que uma redução dos eventos hemorrágicos, né, e uma mortalidade também inferior com o dispositivo. Então, baseado nisso, existe um engessamento, porque esses 2 primeiros trabalhos randomizados você precisava manter por um tempo prolongado o anticoagulante. Além disso, era o início de série, uma prótese de primeira geração, e que as complicações também chegaram a 6%. Né? Então, isso se fez muita discussão contra a validade desse dispositivo. Mas nós avançamos, né? E aqui eu trago um texto, um paper que é muito interessante, eu sugiro que todos leiam, ele está muito bem redigido, bem detalhado, traz a discussão bem alongada e já traz aqui uma luz diferente, né? Nesse consenso do europeu, né? Em pacientes com fibrilação atrial não valvular e um risco aumentado. A indicação primordial é anticoagulante, preferencialmente os novos anticoagulantes, mas aqui ele diz que naqueles pacientes, mesmo que sejam elegíveis, que possam fazer uso do anticoagulante, né, você pode realizar a oclusão do apêndice atrial, né, se o paciente recusa manter o anticoagulante e você mesmo tendo explicado. Então, aqui já abre um leque para uma indicação fora daquilo que está nos estudos randomizados, né? Então, paciente, é melhor que ele tenha o apêndice atrial ocluído do que ele ficar sem nenhuma terapêutica. E aqui eu trago, de uma forma geral, as indicações, né, que saem um pouco dos estudos randomizados, baseados nos registros. Eu vou fazer esse apanhado e vou citar alguns deles, trazendo algum respaldo da literatura. Então, o que seria mais claro para a gente, aqueles pacientes que não podem fazer uso do anticoagulante, o oclusor endocárdico, né, que são esses dispositivos que nós estamos comentando aqui, né, e que se mantenha com antiagregante plaquetário. Naqueles pacientes que têm contraindicação absoluta para anticoagulante ou antiplaquetário, esse grupo sugere o oclusor epicárdico, lariate ou por cirurgia, mas existem já registros mostrando que pacientes que não podem tomar nada ou podem tomar antiplaquetários pelo menos 30 dias, eles evoluem com resultados superiores a quem não faz nenhum tipo de terapêutica. Outra indicação é risco elevado de sangramento, né? O PRAG-17, que foi um estudo randomizado comparando o oclusor com a anticoagulação, os novos anticoagulantes, né? Mas nesse estudo, os pacientes já tinham sangrado, já tinham tido eventos embólicos, mesmo em uso de anticoagulante, então um grupo de risco mais aumentado de perda do resultado do anticoagulante oral, mostrou um benefício, inclusive, superior com a oclusão do apêndice atrial. E para pacientes com risco de sangramento, nós podemos lembrar que aqueles pacientes que têm insuficiência renal crônica, né, que os novos anticoagulantes, muitos deles não podem ser utilizados, ou você precisa fazer um ajuste, né, e outras condições que podem levar a sangramento importante, que há uma contraindicação. Um outro ponto importante a se lembrar é que há uma baixa aderência ao tratamento medicamentoso crônico, ou o paciente não tem condição, principalmente nos países subdesenvolvidos, de comprar medicação ou de fazer o uso adequadamente, ou a família não consegue manter o tratamento de forma adequada, não deseja usar o medicamento cronicamente. Isso lá na Alemanha, isso é muito considerado, 20% dos pacientes nesse registro não deseja usar o medicamento, ou aqueles pacientes que sofrem um trauma, uma cirurgia, precisam fazer uma cirurgia, ou aqueles pacientes que estão aguardando um transplante de órgão e não podem usar o anticoagulante porque a cirurgia é a qualquer momento.
Um dado interessante aqui desse registro, né, um grande registro, veja, com 38 mil pacientes lá nos Estados Unidos. Vejam que 30% dos pacientes tiveram esse evento isquêmico antes da indicação da oclusão do apêndice atrial e 70% tiveram eventos hemorrágicos importantes. Então, os pacientes que não têm ou uma aderência ou não têm um resultado adequado com anticoagulante, esse é um grupo de pacientes que se beneficia, sim, com a oclusão do apêndice atrial. Um outro dado interessante desse registro, esse registro austríaco, né? Vejam, é um número pequeno de pacientes, mas vejam que 32% tiveram outra indicação. E nós já estamos indo para um outro grupo de pacientes. Outra indicação que não um tromboembolismo ou um sangramento na vigência de anticoagulação. E seriam essas indicações: apenas a predisposição para sangramento, mesmo não tendo sangrado, intolerância ao uso anticoagulante, anemia que não melhora, outras contraindicações, a necessidade de uma terapia tripla, né, recusa a cirurgia, algo que eu já comentei, e que mesmo nessas indicações, veja a linha verde, não há uma diferença estatística da evolução em 12 meses desses 3 grupos de pacientes. Mais uma vez lembrando, isso é um dado de grande registro americano, vejam que a aderência, como eu já falei, aos anticoagulantes é muito baixa, não chega em alguns grupos aqui a 50%. Né? Um outro dado interessante que eu quis trazer para os senhores é a disfunção renal. A gente sabe que com disfunção renal você tem que fazer um ajuste, principalmente dos novos anticoagulantes, e nessa série, com 14 mil pacientes, dentro quase 1.500 precisavam fazer a dose, desses 1.500, 43% mantinham uma dose aumentada. E essa dose aumentada aumentou 2 vezes as complicações hemorrágicas maiores. Os outros pacientes, desses 14 mil, eles estavam tomando subdose, e isso aumentou 5 vezes, foi fator de aumento 5 vezes de acidente vascular encefálico. Então, o uso do anticoagulante não é tão fácil assim. Mais um registro que mostra aderência baixa, subdosagem, né, para prevenção primária ou secundária, e o uso inadequado, a principal conclusão é que o uso inadequado do anticoagulante esteve associado a um risco maior de acidente vascular encefálico e morte. Aqui, só para chamar a atenção, né, como eu falei, risco de sangramento, telangiectasia hemorrágica hereditária, é raro, mas existe, é uma indicação para a oclusão do apêndice atrial, e vejam, nessa série pequena, 100% de sucesso, com 8 pacientes, os pacientes ficaram sem tomar nenhum medicamento, e com segmento de 22 meses, nenhum evento embólico foi registrado. Aqui são dados, né? Caso uma paciente aqui já fugindo totalmente do aspecto, um paciente que tinha uma prótese mitral, que está fora do escopo da oclusão do apêndice atrial, mas é uma paciente que tinha uma FA permanente, uma senhora idosa, bioprótese mitral, e não conseguia fazer uso de nada. Então, nesse relato de caso, decidiram colocar um apêndice, ocluir o apêndice atrial. Já estou terminando, só para lembrar aos senhores que não é mais contraindicação a oclusão do apêndice atrial, a presença de trombo, desde que esse trombo seja distal, e nesse artigo aqui mostra que 58 pacientes com follow-up segmento em 3,4 meses, houve 100% de sucesso em trombos distais e utilizando proteção cerebral em 29% dos casos, e nesse segmento, a taxa de AVC foi baixa e trombo no dispositivo também foi baixa. Então, esse é só um quadro aqui para orientar um fluxograma, um tratamento. Eu já estou passando do horário, eu não vou me ater aqui a isso está no consenso europeu, né? Mas ele resume tudo isso que eu comentei aqui para os senhores, né? Em conclusão, então, eu vou deixar a mensagem, né, que em pacientes com fibrilação atrial, de uma forma geral, fibrilação atrial não valvular, com risco elevado, um Chades-Vac superior a 3,
e que tenham contraindicação absoluta ou relativa, e aí a contraindicação relativa são todos esses aspectos que eu comentei aqui, ao uso de anticoagulante, você tem indicação, pode se discutir a oclusão do apêndice atrial, mas principalmente nós temos que ter uma taxa de sucesso alta e complicações baixas. Não se justifica uma taxa de complicação de 6% com as próteses que nós temos hoje. Então, é preciso ter, sim, um treinamento para a gente não pegar um paciente jovem que pode tomar anticoagulante, se recusa, você leva com um procedimento que pode levar ao óbito. Era isso que eu tinha para comentar. Obrigado. Perfeito, Adriano. Excelente apresentação. Bem, ainda sem perguntas. Tenho uma colocação para fazer. Adriano, obrigado. Como de costume, excelente. Cobriu tudo que a gente queria. O que eu queria comentar é justamente esses seus últimos slides que você falou que não é mais contraindicação a presença do trombo na apêndice atrial para a gente fechar, né? Eu acho que mais do que isso, ultimamente passou a ser indicação, né? Quer dizer, antes o que a gente tinha era o receio e tal. Claro, você não vai fechar uma apêndice atrial que tem um trombo no seu ósteo, ali na superfície. Mas agora, aquele trombo que fica lá dentro do apêndice atrial, faz reembolizações repetidas e que não responde a anticoagulante, né? A oclusão do apêndice é uma grande opção terapêutica para esse tipo de paciente, você evitar a recorrência de AVC, né? Então, claro, existem limitações anatômicas, mas isso acho que tem que passar a ser considerado como indicação, né? E é uma coisa que o povo já vai mudar um pouquinho a estratégia, né? Perfeito, perfeito sua correção, Enio. Eu quis frisar, porque tem um caso que aqui eu tenho um colega retomologista que diz, não, mas a paciente tem trombo, pode embolizar. Eu disse, poxa, mas não é contraindicação. Então, ficou na minha cabeça que não é contraindicação, para ficar claro, né? Não, tem trombo no apêndice, não vai fechar. Mas eu concordo com você, a gente tem que mudar a perspectiva. Se o trombo é distal, passa a ser uma indicação, inclusive ele seria uma indicação mais rápida ainda, porque é uma falha do anticoagulante, né? Então, nós estamos trabalhando aqui, o anticoagulante não resolveu e está lá com um trombo que pode desgarrar. Eu acho que seu comentário foi muito importante. Não é nada de correção, você falou exatamente o que é para ser falado mesmo, né? Mas a ideia acho que tem que ser mudar só para indicação, que é o que está sendo agora. Isso, exatamente, concordo. Só uma atenção, e os ecocardiografistas que a gente trabalha costumam ser muito experientes, mas às vezes alguns podem confundir um músculo, a musculatura pequitina mais acentuada com trombo e contraindicar o procedimento por um equívoco de imagem. E aí, nesses casos, a tomografia ajuda bastante, que ela é excelente, como não tem trombo, ela é excelente, um preditor negativo, né, na verdade. Eu sou muito fã, Ayrton, da tomografia. Tá? Eu acho que a tomografia nos ajuda muito, inclusive, a pensar, programar o procedimento, desde que ela seja uma tomografia bem feita, como foi citado na última pergunta, hidratação. Não estou aqui desmerecendo o ecocardiograma. O ecocardiograma é fundamental no procedimento para nos auxiliar, tanto no implante, no resultado, mas a tomografia nos ajuda. Eu tive 2 casos em que eu não pude fazer a tomografia, porque o paciente tinha disfunção renal, esse paciente muito grave, mas eu advogo fazer sempre a tomografia antes nesses casos. A tomografia ainda te dá a opção de fazer a análise tridimensional do apêndice, fazer testagem de prótese, né? Você tem um modelo do apêndice tridimensional e você pode simular a prótese que você quer. Então, te dá uma facilidade maior para trabalhar. Eu acho que a tomografia, sempre que possível, deve ser feita assim. Maravilha, seguimos. Lembrando que a gente está aqui com quase 100 participantes. Enfim, vamos à próxima pauta. Tenho o prazer de chamar meu chefe, Dr. Francisco Chamier, chefe de serviço de cardiopatia estrutural congênita do Hospital dos Servidores do Estado, fellow da SCAI, mestre em cardiologia pela UERJ. E... Chega. Não. Eu tenho que te apresentar e falando do que você vai falar, né? Bom, o Chamier vai falar...
Tá, chefe? Jamil vai falar sobre a prótese Amulet, características diferenciais. Com você, chefe. Bom, espero que vocês estejam vendo bem minha tela. Primeiro, eu queria agradecer à Abbott pelo apoio para esse webinar e dizer que eu estou muito feliz de participar de uma reunião desse nível, com aulas do calibre dessas que o Ayrton e o Adriano deram. Então, eu vou agora baixar o nível, porque dificilmente eu vou conseguir fazer alguma coisa melhor do que foi feito até agora. Vamos falar, então, da prótese Amulet. Vamos nos fixar nas características dessa prótese. O Amulet é a evolução do ACP, que era o Amplatzer Cardiac Plug. O Amulet foi o redesenho dessa prótese com algumas acréscimos, algumas modificações para melhorá-la. E a gente vê, então, aqui, que as principais modificações são as seguintes. Primeiro, foi feito um novo sistema de entrega, o que vai facilitar o nosso trabalho. Eu vou mostrar isso para vocês, cada item desse com detalhe. Segunda coisa, o parafuso do disco é rebaixado agora. Ele não é mais saliente como era no tempo do ACP. O disco tem um maior diâmetro com relação ao lobo do que tinha o ACP. O lobo, por sua vez, ele é mais comprido do que o ACP. Então, você tem mais tecido, mais material oclusivo no interior do apêndice. A conexão entre o lobo e o disco ficou maior, ficou mais comprida. Então, isso te dá mais flexibilidade e manobrabilidade na hora de você implantar esse dispositivo. Os tamanhos dele também são diferentes, vão de 16 a 34. E outra característica que eu acho que é muito importante é que o Amulet tem um número de fixadores, de ganchos, maior do que o ACP, o que te dá muito mais segurança, né? Falando, então, do sistema de entrega, primeiro ele é liberado através de uma bainha com dupla curvatura, como era antes, né? 45 com 45 graus. E aqui eu acho que teve uma modificação que, para mim, é muito importante, é que a saída do dilatador aqui ele é muito mais afilado e é muito mais suave a transição, de maneira que você pode introduzir essa bainha com muito mais facilidade e ela passa pelo septo também muito mais fácil do que a bainha do ACP, que era um pouco mais bruta ali, né? Menos afilada. A prótese ela vem distribuída nesse sistema que vocês estão vendo aqui, uma bandeja de plástico em que vem aqui em cima o carregador da prótese, já com a prótese carregada dentro, o que é uma grande vantagem, porque o ACP ele vinha montado ao contrário, a gente tinha que puxar ele pela ponta e introduzir no carregador, e a gente perdia um pouco de tempo com isso. Essa daqui já vem prontinha para usar. A gente, logo depois dele, tem uma válvula hemostática, que vocês devem estar vendo aqui, eu não estou porque a carinha das pessoas está na frente. E depois o cabo de entrega e, no final dele, um torquer para facilitar na hora da liberação. Aqui embaixo, à direita, vocês veem um adaptador, que eu vou explicar depois para que serve. E essa peça aqui, que é um torquer também, mas até hoje eu não sei para que serve isso, porque eu nunca usei. O cabo de entrega foi modificado. Então, hoje a gente tem uma porção mais proximal dele, que é mais forte, mais rígida, né? E tem uma ponta muito mais flexível, uma ponta fina, muito mais flexível, que diminui a tensão em cima do dispositivo na hora do implante. Então, isso é um dado favorável, uma coisa que ajuda a gente a trabalhar com ele. Aquele dilatador serve para o seguinte: as bainhas do Amulet são apenas bainha 12 e 14. Até o número 22, se eu não me engano, você usa a bainha 12. Só que, com esse adaptador, você pode usar qualquer bainha, qualquer dispositivo, utilizando a bainha 14. Isso simplifica teu estoque.
basta ter uma bainha, você já implanta qualquer tipo de dispositivo. A gente já fazia isso, na realidade, com o ACP também. Eu utilizava só o tamanho 13, né? Bainha 13 frentes. Aquele disco agora tem um parafuso rebaixado aqui. O que vocês veem nesse modelo animal aqui produz uma endotelização muito mais suave e sem aquele ponto metálico aqui, que seria um fator trombogênico no dispositivo. Vamos falar, então, do sistema de fixação, dos ganchinhos. Agora, o ACP tinha 6 pares de gancho só, para qualquer tamanho de prótese. No Amulet, vocês veem aqui embaixo que os tamanhos de prótese vão aumentando e o número de pares de gancho também vai. Então, até o número 18, você tem 6 pares, do de 20 a 25, você tem 8 pares, e no 28 a 34, você tem 10 pares, de maneira que essa prótese vai ter um sistema de fixação muito mais estável, vai te dar muito mais segurança. Em termos de especificações, eu vou passar rapidamente por isso, comparando o ACP com o Amulet, a gente vê que os diâmetros do lobo no ACP iam de 16 a 30, com aumento de 2 em 2. No Amulet, ele vai de 16 a 34, só que até o 22 ele tem aumentos de 2 em 2. Do 22 em diante, é de 3 em 3. O diâmetro do disco era 4 vezes maior no ACP entre as próteses 16 a 22 e era 6 milímetros maior do que o lobo nas 24 a 30. No Amulet, o lobo já sai de 6 milímetros maior, o disco já sai de 6 milímetros maior que o lobo e depois passa a 7. O comprimento do lobo, que era de 6,5 no ACP, agora passou a 7,5 a 10 no Amulet, dependendo do tamanho do diâmetro da prótese. O comprimento da cintura, que a gente não vê bem aqui, era 4 milímetros no ACP e passou de 5,5 a 8 milímetros no Amulet. Os pares de fixadores, a gente já viu isso, o ACP todos os tamanhos tinham 6 pares de disco, de gancho, e no Amulet a gente tem até o 25, 6, 8 pares e 10 pares do 25 em diante, que faz a prótese ficar muito mais estável. Com relação a tamanho, que tamanhos a gente pode fechar de apêndice? Com essa nova configuração, a gente fecha apêndice de 11 até 31, até 32 milímetros, fazendo um oversize de 2 a 4, até 5 milímetros, a gente pode fazer com segurança. Isso aqui é uma animação mostrando a técnica do procedimento, que o Enio vai mostrar com muito mais propriedade depois. Aqui a gente vê a bainha subindo aqui, o guia dentro do apêndice. Aqui a gente exterioriza a primeira parte do dispositivo, que forma uma bola, que ela é atraumática, então você pode movimentá-la dentro do apêndice, posicionando no local que você quer, na landing zone proposta. Depois se abre o disco, aí você testa para ver se está ocluído o apêndice. Estando ocluído, você libera a prótese, desenroscando o sistema de entrega aqui. Esse é o aspecto que a prótese fica depois de implantado. Vocês veem aqui o disco e vem a compressão que tem no lobo, que é o que a gente visa obter, porque dessa forma você consegue fazer com que esses ganchos todos entrem em contato com as paredes do apêndice, mantendo ele bem fixo no lugar. Aí você, depois que termina o implante, você tem que procurar os sinais de que teu implante foi adequado. E o primeiro deles é a compressão do lobo, como a gente já viu. O segundo sinal é a separação entre o lobo e o disco. Eles têm que estar separados. O terceiro sinal é que o disco tem que ficar côncavo, porque isso mostra que ele está sendo tracionado, que a parte interna do dispositivo está fixa dentro do apêndice e está tracionando o disco de encontro a ela. O eixo do lobo do dispositivo deve ser alinhado com o eixo do colo do apêndice. Isso é muito bacana, é bonito de dizer, mas é muito difícil de fazer.
Então, em condições ideais, seria assim. Na prática, a gente normalmente foge um pouquinho dessa regra. E, finalmente, quando você implanta um amulet, você deve colocar pelo menos 2/3 do lobo além da circunflexa. Aí você está mesmo na parte do colo do apêndice, propriamente dito, e você tem muito mais estabilidade nessa região. Em termos de resultado, vou passar rapidamente nisso aqui, porque não era minha seara, né? Vamos ver esse trabalho do Hildrich Smith, que mostrou, foi publicado em 2020, e ele mostrou um estudo em 1.088 pacientes, o que é um número bastante grande para esse tipo de trabalho. Ele teve 99,1% de sucesso nos implantes, e eram 60 centros diferentes na Europa, com um nível de complicação, de eventos adversos maiores, médio de 4%, e no final de tudo a gente consegue um benefício de 67% na redução dos eventos trombóticos, isquêmicos, mais do que o esperado pelo chá de Schwarzkopf que o paciente tem. Bom, eu espero então ficar por aqui, só relembrando a vocês uma situação em que a gente está torcendo e rezando muito para que a gente volte rapidamente a poder fazer isso, que é assistir aos congressos de forma presencial. Muito obrigado a vocês pela atenção. Maravilha, muito boa apresentação, como sempre. Aguardo perguntas aí dos colegas. Ainda nada. Posso perguntar? Talvez Diga, pudesse Adriano. emendar com o Enio, porque as perguntas vão vir muito em cima da prótese e como sugestão. Mas o Adriano tem uma pergunta, é isso. Rapidinho. Chico, você acha que esse aumento do lobo, a prótese ficou mais comprida, isso diminui em apêndices atriais mais curtos? Você leva alguma dificuldade para você colocar a prótese pela profundidade ou isso não modificou? Olha, Ayrton, o Adriano, sem dúvida que dá uma certa dificuldade maior, porque você tem mais material para colocar dentro do apêndice. Mas a finalidade disso é exatamente ele ser mais oclusivo. Então, a gente acaba, se você escolher o tamanho correto e o apêndice tiver a profundidade necessária, você consegue implantar sem muita dificuldade. Mas, realmente, eu acho que isso aí não é um fator diferencial, não. Maravilha. Então, passemos para a próxima apresentação. Eu tenho a honra de chamar o amigo Enio Guérios, cardiologista intervencionista, mestre e doutor em cardiologia pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Enio vai apresentar um caso editado, recentemente realizado, e muito interessante. Enio, está contigo. Obrigado, Daniel. Esse caso só foi possível especialmente pela tua participação, pela participação do Valério. Então, eu queria especificamente agradecer você, agradecer o Valério, agradecer o Chamier por terem feito esse caso possível. A gente fez na última terça-feira lá no Hospital dos Servidores. Todo mundo está vendo minha tela aqui? Posso continuar? Bom. Perfeito. Beleza. Então, esse caso a gente fez agora, terça-feira, como eu disse. Eu tive a honra de fazer com o meu grande amigo Francisco Chamier, com o meu grande amigo Daniel Peralta. Nós três fomos os operadores desse caso, e no eco era o Roberto Osório que nos auxiliou aqui no caso. Então, era um paciente de 80 anos, masculino, hipertenso, que tinha uma FA não valvular paroxística, e que tinha uma aderência ao tratamento com anticoagulação oral com varfarina. Ele foi internado em 2019 por uma lipotímia que foi associada à FA de alta resposta ventricular, e por causa nesse internamento, então, ele foi anticoagulado com heparina não fracionada. E por causa dessa heparina, vejam vocês que ele teve um hematoma de parede abdominal, que a princípio não chama atenção, hematoma de parede abdominal, mas foi importante ao ponto do paciente precisar de abordagem cirúrgica,
de ele fazer uma anemia aguda e de fazer uma insuficiência renal aguda pré-renal pelo tanto que o cara sangrou. Então, a partir daí, ele ficou sem nenhuma forma de anticoagulação oral, então, desde 2019. Então, vejam que ele não chegou a ter um AVC, mas essa foi a história que levou ao procedimento. Então, como o Ayrton mostrou, pelo CHA-2-VASc dele, ele tinha um CHA-2-VASc de 3 pontos por causa da idade e por causa da hipertensão, mas não tendo os outros pontos, que dava um risco de AVC de 3,2 por ano. E um Hasbled de 4 pontos por causa da hipertensão, por causa da história do sangramento, que foi importante, do INR lábio, porque ele não tinha uma aderência ao tratamento, e da idade, que dava um risco de 8,9% de sangramento ao ano. Então, corroborando o que Adriano falou, em termos de indicação, ele tinha indicação clássica, né? Quer dizer, o CHA-2-VASc com Hasbled alto e contraindicação, e mais aquela, mais ou menos, que é a não aderência ao tratamento. E foi indicado, então, para oclusão do apêndice atrial. A parte interessante é que a gente não conhecia o paciente, quer dizer, quando a gente chegou ali no procedimento é que a gente começou a ver quais eram as anatomias ali da coisa e ver se ia dar para fazer o procedimento. Mas, para nossa sorte, quando o Roberto pôs o eco, a gente viu que era um apêndice aparentemente bonitinho, né, com dimensões boas, sem nenhum trombo, dentro só a estase aqui no átrio esquerdo. E no 135 graus é um apêndice, então, bilobulado, com uma cristazinha entre os lobos, e isso a gente vai comentar para frente, que talvez tenha sido uma das causas da nossa dificuldade, e uma landing zone que o eco mediu em 20 milímetros. A gente fez, então, com isso aqui, eu acho que esse slide aqui está errado, porque depois a gente fez a angiografia, que eu vou mostrar na sequência, e a angiografia medidas também mostrou um landing zone de 19 milímetros, quer dizer, compatível. Então, com essas medidas, uma landing zone de 20 milímetros, a princípio a indicação seria um ACP de 25, um amulet de 25 milímetros, que foi o que a gente escolheu. Essa aqui era a angiografia, então, em direita cranial. Essa aqui era a angiografia em direita caudal, mostrando os 2 lobos do apêndice, mostrando que é um apêndice relativamente raso, mas parece que tem uma profundidade adequada e uma landing zone, então, compatível com o que a gente tinha medido. Isso aqui é que foi medido em 19 milímetros. Então, como mostrou o Chanier, esta aqui é a bainha 14 French que a gente usou, a Abbott que não me ouça, porque com a CP 25 a gente teoricamente tem que ir com o 12, mas falando como o Chanier, como a gente usa normalmente, a gente só vai com 14, que se precisar de um upsizing, a gente tem isso aqui, já não tem que mudar a bainha. Aqui está ela separada, aqui está ela montada com as características que o Chanier mostrou, e um close da bainha com a sua dupla curvatura. E fomos, então, com o amulet 25. Sempre a gente começa vendo que, independente de ele vir montado já, né, a gente tem que ter certeza que essa prótese está fixada no cabo, então a gente puxa para trás, para frente, para ver se ele realmente responde à fixação, e faz uma injeção com o catéter guia, mostrando que a gente está com o catéter sobre o landing zone, que é aqui. Isso, claro, a gente tem que ver junto com o eco, mostrando que o catéter está ao nível, pelo menos ao nível da circunflexa. A partir do momento que a gente esteja convencido da posição, a gente extrui uma parte do lobo, fazendo essa bolinha traumática que o Chanier falou, né? E vendo pelo eco que o posicionamento está correto, a gente continua a expansão do lobo. Então, vejam, essa aqui é a prótese 25, e ela expandiu, mas ela expandiu de um jeito meio torto, né? Então, quer dizer, normalmente não é assim, normalmente a gente vê ela muito mais ortogonal, e aqui a gente está vendo ela meio de chanco, assim. E foi exatamente o que o eco mostrou. Veja a forma como o lobo aqui expandiu. Expandiu completamente de lado, né? Normalmente a gente vê ortogonal, a gente vê aqui pegando os 2 lobos, pegando a parede, os 2 lados pegando a parede do apêndice. E aqui está completamente de lado, quer dizer, os ganchos estão aqui e aqui, né? Então isso aqui não tem fixação nenhuma. Isso, eu gostaria até que o povo veja. É para ser bem interativo, então eu queria botar
todo o painel aqui ao vivo, se vocês puderem ligar o microfone e fazerem os comentários interativos. Se o povo que está assistindo quiser fazer pergunta junto, o Daniel ajuda a gente a responder, vamos trocando experiência. Mas isso aqui, Adriano, eu acho que aconteceu exatamente o que você falou, que é um lobo um pouco maior, daí por ele ser grande, ele é mais comprimido, assim, e isso torna ele mais largo, ele ocupa mais espaço dentro do apêndice, e isso acabou com que ele invertesse o eixo, né? Então, o resultado a gente tirou, né, e recolocou daí em outra posição. Algum comentário aqui? Não? Enio, será que na projeção essa bainha não estava direcionada para aquele lobinho pequeno e por isso ele invertia? Será que eu não sei se o eco ajudou, porque eu não sei. Então, se tivesse direcionado para o lobo maior, isso aconteceria? Na verdade, a gente inicialmente a gente jogou ele para o lobo maior, né, por causa exatamente disso que você falou, para ter mais espaço. E eu não vou mostrar todas as tentativas de implante que a gente fez aqui, porque foram várias, né? Mas a gente jogou aqui um pouquinho mais para cima, que é como a gente faz, jogando para o outro lobo, né? E mesmo assim não dava liga. Então, acho que ali o problema, isso no caso que o Ayrton mostrou, no caso que ele mostrou na apresentação dele, também tinha uma cristazinha, né? E Ayrton, eu queria saber se você teve dificuldade por causa dessa crista lá, na expansão do lobo do Amulet. Teve naquele teu caso? Não. Aquele caso foi algo meio que inusitado. A gente, da primeira tentativa, implantou, ela ficou perfeita, o que talvez não seja tão comum. Isso não é inusitado. A gente tem que vender que é um pouquinho difícil, senão todo mundo vai querer fazer. Aí não precisa falar, Ayrton, porque é difícil mesmo. É difícil mesmo. Então, mas aí eu tenho uma dúvida e aí vale para essa interação com a plateia. A minha impressão era que o ângulo de ataque, talvez por esse ósteo ser mais baixo, mais inferior, é que a bainha estava entrando numa posição mais alta. Aí vem, eu tive muita dificuldade, eu tento reimplantar. Cabe, é claro que isso é um raciocínio para a gente discutir, mas cabe uma repunção tentando numa posição ainda mais inferior, ou essa já é a posição mais inferior possível? Porque às vezes é tão baixa que a gente vai funcionar a parede livre se baixar mais, né? Então está coberto de razão, e foi isso que a gente fez depois. Essa aqui foi uma das tentativas, mas depois a gente teve mais outras e mais outras, e a gente disse, não vai dar liga, a gente vai ter que repuncionar isso aqui. E é por isso que entra naquele tipo 3 que você falou na tua apresentação, e isso faz diferença, né? Mas o que a gente fez, a gente já estava bem inferior, o que a gente fez foi funcionar mais anterior um pouco, inferior o mais possível, e a gente funcionou um pouquinho mais anterior, que foi para chegar nessa, coaxializar melhor dentro do apêndice. Uhum. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui foi uma outra tentativa, um pouquinho mais superficial, e o que aconteceu? O lobo ficou para fora daí, né? Então, quer dizer, a gente chegou e disse, bom, então, provavelmente, apesar de ter sido o sizing conforme se determina, a prótese parece que está muito grande pela anatomia desse apêndice. E daí, então, a gente resolveu, então, vamos trocar por uma prótese maior. Então, vamos, felicidade, vamos lá, vamos trocar por uma prótese maior. Aí o Dr. Roberto diz para nós, opa, tem alguma coisa aqui que eu não gostaria de ver, esse negócio aqui, né? Então, no corpo do catéter guia se formou um trombo. O paciente tinha sido heparinizado com 10.000 unidades de heparina. Vendo melhor, está aqui o baita trombo flutuante, praticamente na ponta, um pouquinho do corpo para a ponta do catéter guia, né? E daí o que você faz? Mesa, quando tem um trombo formado no catéter guia, você dentro do átrio esquerdo, quais são as alternativas aí? Mesa, plateia, por favor, participem. Primeiro tem que estar com a calça marrom, né? Porque você está mostrando isso editado, mas em 2018 nós tivemos isso ao vivo. Pelo que a gente vê aqui, o trombo está dentro do catéter, mas tem alguma coisa dançando fora do catéter, né? Ele não está dentro do catéter, ele está no corpo do catéter para fora.
Então, a retirada dele é algo complicado. Porque ele Então, pode... a gente puxando para lá, você vai certamente chegar no septo e fazer isso aí deslocar. Preso no septo e emboliza, né? Primeira coisa seria rever a heparinização, dar mais heparina, talvez tentar aspirar pela bainha. Perfeito. Né? Essas manobras que se faz, não está com proteção cerebral, porque não foi feito, não tinha trombo previamente, né? Mas o que me vem à cabeça é isso. Primeiro. Quero deixar claro que a gente não combinou isso aqui, que o Adriano nem o Ayrton, eles não viram esse caso e não sabiam. Foi exatamente o que a gente fez. A gente deu 10 mil unidades de heparina adicionais e esperou um pouquinho na esperança que dissolvesse. O que aconteceu? Estava lá o bichão. Para não dizer que não mudou, eu acho que aumentou o trombo. Ou ficou mais visto. Eu quero... Então, uma pergunta aqui de ordem prática para a plateia e para a gente. Para a mitra, por exemplo, a gente costuma fazer 150 unidades por quilo de heparina. Foi mais ou menos isso? A dose inicial? O paciente tinha 80 quilos e a gente fez 10 mil inicialmente. Então, ele estava mais ou menos com 120 unidades por quilo. E aqui a gente fez mais 10 mil. Né? Quer dizer, ele ficou com excesso de heparina, certamente, no desespero de causa. Né? Mas aí já tinha se formado. Olha, eu tenho visto muito, aqui a gente tem tido eventos de que a heparina, apesar de ser a heparina que se usa, a heparina suína, não ter resultados de TCA muito erráticos. Então, nós, inclusive em angioplastia, com trombose, então nós temos feito de rotina, dado a dose para angioplastia e feito o TCA de rotina. Então, eu estou só alertando a todos aqui que talvez seja algo para se pensar. Eu não sei se vocês têm tido essa experiência. Então, nós pedimos o TCA, mas não tinha disponível ali na sala, só tinha um TCA que era no centro cirúrgico, e o anestesista disse que se ele tivesse tirado o centro cirúrgico, iam bater nele. Então, a gente não tinha TCA. Adriano, a gente tem notado a presença maior de trombo agora. Houve uma mudança na heparina que a gente está utilizando. Eu não vou entrar no mérito de marca, mas com essa heparina que a gente tem utilizado, a presença de trombo tem sido muito maior do que era antigamente. E, obviamente, tem uma heparina que corre mesmo, que faz o mesmo estrago aqui também, Chico. Assim, é geral isso. E isso aí, você vê, a gente fez 20 mil unidades de heparina e o trombo começou a rir da gente, deu gargalhada e não mudou nada. Como ele falou, parece até ter aumentado, né? A outra coisa... Desculpa, Fábio. Em vez de você, além da calça marrom, você dá um cascudo no ecocardiografista para ele não mostrar isso, entendeu? Ameaça ele, se você mostrar isso de novo, a gente vai bater em você. Aí você pode melhorar a respiração e tal. O Max, que eu sei que está na plateia, é especialista em ver trombo em catéter. Né? Como o cara vê trombo, impressionante. Bom, daí a gente foi para a segunda estratégia do Adriano, então, que a gente tentou recuar a bainha o mais próximo do septo que a gente conseguia e tentou aspirar, porque a gente viu que o trombo estava no corpo do catéter, que não estava tão na ponta, né? Mas tentamos aspirar, era desespero de causa, né? E daí o que acontece? Tá lá o trombão, não responde nada à aspiração, porque de fato a gente está aspirando o sangue que vem daqui e não o trombo daqui, né? E aqui está a foto do negão, 2,5 centímetros de extensão. E aí, negado? A maior maluquice que vem na minha cabeça é fazer trombolítico, TPA para isso, né? De novo, o Ayrton não viu esse caso, a gente não discutiu antes, fizemos TPA. E a dose de TPA a gente fez com dose de TEP, né? 10 miligramas, esperamos 5 minutos dizendo, agora vai. E vocês pensaram em proteger carótidas? Porque mesmo com TPA, pode o colo, né, desfazer e embolizar. Eu sei que é difícil o custo, mas é uma coisa a se pensar, né? E na pior das hipóteses, o cara está já pelo menos tratado, né? Está fazendo a trombólise para o AVC. Cara, a gente não tinha como. No máximo era para tapar a carótida dele com o dedo, né? Mas não tem como a gente fazer a proteção cerebral ali para ele. Bom, fizemos os 10 miligramas, esperamos 5 minutos e olha o cidadão. Nada. E aí? Enio, deixa eu te interromper. Dr. Pedro Bujanra faz um comentário sobre outra punção e aspiração. Foi uma coisa que a gente pensou também no momento. Queria que você falasse um pouco. A outra punção, na verdade, não teve a ver... Assim, é verdade. Sugeriram para a gente puncionar do ladinho
e tentar aspirar o trombo ali do lado. A gente achou que ia ser muito MacGyver, né? Para a gente chegar lá e acertar exatamente aonde, no ângulo e aspirar esse negócio. Mas foi uma sugestão no desespero. Mas a gente achou que o mais palpável era a gente tentar dar um pouquinho mais de TPA. Né? Então, a gente deu mais 5 miligramas e esperou mais 5 minutos. E o que aconteceu? Aí teve uma luz de esperança. Se vocês virem aqui, parece que o finzinho do trombo está começando a se bifurcar. A gente não sabia se era um fato ou uma constatação, se era mais um desejo do que uma constatação, mas a gente viu que numa dessas está bifurcando. E daí fomos ver, e de fato ele estava bifurcando aqui no finzinho, numa dessas significava que estava resolvendo. Mas ainda estava lá, quer dizer, fizemos 15 miligramas de TPA, já tínhamos esperado 10 minutos, e ele simplesmente só fez uma bifurcação aqui. E aí, o que vocês fariam? Mais 5 miligramas. Opa! José Ayrton, parece que estava na sala. Fizemos mais 5 miligramas. Então, depois de 20 miligramas de TPA, está aqui. Limpou o tal do catéter. Né? Limpou o catéter e disse, então, vamos fazer correndo agora o que a gente tem que fazer antes que o ecocardiografista veja outra coisa. Né? E daí, então, a gente foi com a tal da prótese 22. De novo, a técnica da bolinha. Né? Daí a gente tentou fazer a coisa rápida, realmente, para não ter outro tipo de problema lá. Essa bolinha ficou, parece que num eixo maior, num eixo melhor, né? Aí a gente expandiu o lobo, que agora vejam que ficou diferente em termos de orientação, é como a gente costuma ver, como a gente gosta de ver. E daí com isso a gente expandiu o disco. E esse foi o resultado do eco. Agora vejam a diferença do ângulo aqui, da orientação. O lobo, sim, está pegando nas duas paredes. O disco está exatamente sobre o ósseo, cobrindo a crista cumarínica, que nem o Ayrton sugeriu naquele trabalho, não interferindo, já vamos ver aqui na válvula mitral. Fizemos o TUG, porque afinal o que me faltava era essa prótese embolizar. Fizemos o TUG com mais vigor, para ter certeza que ela não ia embolizar. Pedimos para o ecocardiografista dar uma olhada, ele disse que estava tudo bem, e daí a gente então resolveu liberar a prótese. E aqui o resultado final, que mostrou todos aqueles aspectos que o Chamier falou, que é o close, né? Então, o lobo para frente da circunflexa, que a gente vê pelo eco, a orientação está legal com o eixo do apêndice, tem separação entre lobo e disco, o disco está côncavo, né? Tá convexo para o apêndice lateral esquerdo, então mostrando que a posição está boa. E essa aqui é a imagem final do eco, então, mostrando o lobo comprimido, o disco, e não está gravado, me desculpe, na coisa a gente não fez a injeção final para ver, e o Doppler aqui não foi gravado, mas não tinha leak residual. Tá? Então, eu acho que esse caso tem vários ensinamentos, a dificuldade do tamanho, apesar da gente ter ido conforme a bula, talvez tenha sido essa crista, a formação do trombo, e eu queria agradecer vocês pela interação aqui. Enio, o caso foi fantástico, e a solução dos problemas também, porque esse é o tipo de problema que é um pesadelo. Pode apresentar numa sessão de pior pesadelo quem entra bem. Eu só queria dar uma sugestão. Do inglês vem aquela sigla close, né? Do português fica tudo embaralhado. Mas se você fizer CEDDS, fica SEDS. Fica mais fácil. Tem CHADS, agora é o SEDS. Compressão, eixo, disco, 2/3 e separação. Para a gente memorizar, porque eu acho que é bem bacana essa estratégia desse passo a passo final, para ver se não tem risco maior de embolização se a prótese está estável. Mas, de novo, caso belíssimo. Oi, Chico. Mais uma coisa para a gente decorar. Eu não aguento mais decorar coisa. SEDS, close talvez seja pior, então vamos para o SEDS. Nós temos uma pergunta do Dr. Biratã Passos. Ele comenta sobre os tamanhos de ósseo ditos na aula do Chamier, que variam de 5 a 32 milímetros agora para Hamlet. Ele pergunta a respeito de profundidade do apêndice atrial esquerdo e fração de ejeção do ventrículo esquerdo, se existe critério aí na hora de selecionar esse tipo de dispositivo para ocluir o apêndice. Quem responde isso? Você? Foi para a tua palestra? Você que deu aula da prótese? Ô, diabo!
A gente normalmente não liga muito, no caso do Amulet, para o diâmetro do ósteo. A gente viu os tamanhos que tem ali, você viu que você tem um diâmetro de 34, com um disco que tem 8 milímetros a mais. Então, ele vai, se eu não me engano, a 42 de diâmetro. Então, eu acho que com isso você pode cobrir qualquer tipo de ósteo que você precise, né? Com relação à profundidade, a gente também foi perguntado isso na época, a gente falou isso. O comprimento maior do apêndice, do lobo do apêndice, exige que você tenha uma profundidade maior. A profundidade padrão é de 10 a 12 para os ósseos, os lobos maiores. Tá? Com relação à fração de ejeção, eu não sei te dizer, porque eu não me lembro assim, de nada que tenha relação com fração de ejeção. A única coisa que a gente vê é que quando você faz um caso num doente que está em fibrilação atrial, o apêndice dele está paradinho. É mais fácil de você colocar a prótese lá dentro e ficar tudo bem. Quando ele é contrátil, tem muito mais dificuldade de implante e tem um risco maior de embolização. Eu tive um caso que a gente fez, eu e Daniel, há pouco tempo atrás, um paciente que tinha um apêndice hipercontrátil e a gente colocou, ficou lindo na hora, fez o teste, tudo fechadinho, bonitinho. Quando a gente liberou, quase que ele caiu. O disco desceu, foi encontrar na mitral ali, ele não saiu do apêndice, né? Então, hoje ele está com um apêndice com a parte trabecular ocluída, mas está com o disco pendurado para fora, ficou feio para burro. E tem um shunt residual ali. Eu apresentei isso no CSI agora, há pouco tempo, e os palpites, como a gente imaginava, cada um deu um diferente, né? Desde tirar a prótese, operar o doente, fechar o líquido residual, mas a maioria assim, foi deixar como está, porque parece que o cara está protegido. Então, eu acho que a contratividade do apêndice, eu já vi um caso desse também, feito pelo Horst Siegel, que ele teve dificuldade de colocar exatamente pela hipercontratividade do apêndice. Mas com relação à fração de ejeção, não sei se vai ter alguma influência no teu procedimento, não. Eu queria complementar essa resposta que se deu, Shamir. Tem um artigo publicado no ano passado que assim, ele especula sobre o fato da insuficiência cardíaca ser uma indicação adicional a essa história que o Adriano falou para a oclusão de apêndice atrial, porque aumenta a remora sanguínea no átrio, aumenta a estase, e se isso não seria mais um fator para formação de trombo e AVC. Então, é só especulação, né? Mostrando que quanto menor a fração de ejeção, talvez maior a indicação de oclusão do apêndice, mas é simplesmente... Inclusive nos estádios, né? Exatamente. Nos estádios. Mas eu acho que assim, isso não tem nada a ver com o procedimento em si. Não, com o procedimento não. Concordo, não há dúvida disso, mas não era disso que eu estava falando. Estava falando com relação ao procedimento, em termos de piorar ou de melhorar, eu acho que não tem nada a ver. Mas concordo. Bom, maravilha. Já estamos aqui com 1h20 de webinar. Discussões riquíssimas, caso lindo do Enio. Até a propósito, hoje ele recebeu alta para casa, foi comunicado agora na parte da tarde que já está em casa muito bem. Que legal, que bom. E, enfim, faremos o follow-up aí. Em seguida, a gente vai comunicar. Quero agradecer a todos, agradecer aos palestrantes, a todo mundo que assistiu, e em breve nos vemos aí no próximo. Obrigado, boa noite a todo mundo. Boa noite a todos. Um abraço, tudo de bom. Tchau. Até o próximo.